bastante importantes para a vida acadêmica. Então, agora gravando, eu vou dar as boas-vindas oficialmente, né, para a gente ter a informação completa aí, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Nós iniciaremos mais um webinário aqui da Orientação Educacional do SAI. O SAI está localizado de frente com a DAC, do lado do bandejão, para quem não conhece, né, ou para quem ficou muito tempo, né, ficamos muito tempo aí no período de pandemia, no modelo remoto. Para quem chegou nesse período não teve oportunidade de nos conhecer fisicamente. Então eu gosto sempre de dar essa referência aqui para vocês que estão chegando. Eu estou neste local atualmente, estou sem máscara porque eu estou sozinha numa sala, então isso me permite ficar sem máscara. Eu sou a Marilda, sou orientadora educacional aqui do SAI. Nós trabalhamos especialmente com duas frentes de apoio aos estudantes. Uma está relacionada aí a processos de aprendizagem, estratégias de estudo, organização do tempo. Então, nós temos aí uma programação bem intensa de atividades essa semana, inclusive. Então, eu convido vocês a nos acompanharem pelas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, e nós temos também o link das inscrições que vocês já devem conhecer. Daqui a pouco a gente coloca aqui o acesso para as redes sociais. E trabalhamos também com a frente de desenvolvimento de carreira. Então, tudo que está relacionado aí à transição da universidade para o mundo do trabalho, escolha de cursos, né, ou ainda construção de carreira, nós temos aí uma larga experiência, bastante material disponível para que vocês possam, então, explorar essas informações, promover reflexões, buscar ajuda sempre que necessário. Então, bom dia para quem está chegando, Alessandra, seja bem-vinda. Então, hoje nós teremos aqui a participação especial da Michele Leme de Marco. Vou apresentar a Michele, ela é coordenadora de serviços do Centro de Recursos de Aprendizagem e do Sistema de Bibliotecas da Unicamp. Eu agradeço, então, a parceria, a disponibilidade, né, o aceite de estar aqui falando sobre esta temática muito importante, que é aí a utilização mais eficaz do uso das ferramentas que temos, em especial aí para as pessoas que estão desenvolvendo suas pesquisas. Então, eu vou passar a palavra aí para a Michele. Michele, seja muito bem-vinda e agora é com você. Obrigada, Marilda. Mais uma vez eu agradeço ao SAI pelo convite e pela oportunidade, né, de falar para os alunos e de mostrar um pouquinho, né, do que a biblioteca pode oferecer. Eu agradeço a presença de todos que estão aqui e eu vou compartilhar a apresentação que eu fiz com vocês, só um minutinho. Marilda, vou só pedir para você confirmar para mim se está aparecendo certinho. Está aparecendo, Michele. A gente já consegue visualizar aqui. Tá bom, obrigada. Bom, pessoal, quando o SAI, né, nos convidou para fazer essa apresentação, eu optei, né, sugeri, o SAI aceitou, fazer duas apresentações em separado, né, uma voltada para os alunos de graduação e a outra para os alunos de pós-graduação, né. Eu sugeri isso porque, embora o tema seja o mesmo, né, que é o processo de pesquisa, o uso das fontes de informação, dos recursos informacionais, o foco é um pouquinho diferente, né? As ferramentas que os alunos de graduação utilizam não são necessariamente as mesmas que os alunos de pós utilizam, porque vocês já estão num nível um pouquinho mais avançado, né? Então, eu gostaria de conversar justamente sobre isso com vocês, né? Sobre o papel da biblioteca no apoio ao processo de pesquisa científica, né? Então, quais são as fontes e os recursos de informação para os pesquisadores. Antes de entrar no assunto propriamente dito, eu vou falar um pouquinho para você de quem nós somos, né? Então, o Sistema de Bibliotecas da Unicamp, o SBU, é o órgão
da universidade, que é o provedor de informação científica, tecnológica, histórica e cultural, né, por meio dos nossos produtos e serviços. Essas informações, elas são o que servem de embasamento para as atividades de ensino, pesquisa e extensão que ocorrem aqui na universidade. Então, o SBU é composto por 30 bibliotecas. Essas bibliotecas estão espalhadas nos 3 campos, né, Campinas, Piracicaba e Limeira, e estão divididas em áreas de conhecimento. Então, nós temos as bibliotecas das áreas de exata, biomédicas, tecnológicas, artes e humanidades, ciências aplicadas e multidisciplinar, que é o caso da Biblioteca Central. Cada unidade de ensino tem a sua biblioteca. Então, vocês já devem ter percebido que o conteúdo que vocês encontram, né, de acervo nessas bibliotecas está justamente voltado para as temáticas relacionadas aos cursos que aquela unidade de ensino oferece. E a Biblioteca Central, por ser multidisciplinar, possui um acervo mais voltado ao conhecimento geral e um pouquinho também das áreas de pesquisa da universidade. As bibliotecas oferecem o que nós chamamos de produtos e serviços, né, que são os livros, os e-books, bases de dados, periódicos científicos, os serviços de auxílio à pesquisa, treinamentos, capacitações, entre outros. Então, voltando para o foco de vocês, né? No que as bibliotecas podem auxiliar o processo de pesquisa científica, que é justamente o que vocês fazem durante a pós-graduação, né? O principal foco de vocês é esse. Então, basicamente, as bibliotecas podem auxiliar em 4 eixos, né? Que nós chamamos de 4 eixos de serviços, que são as fontes de informação, o serviço de auxílio à pesquisa, outros serviços e os treinamentos. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um desses itens para que vocês conheçam. Antes de começar, eu gostaria, sim, de modo bem rápido, bem simples, falar um pouquinho para vocês o que são as fontes de informação, né, do ponto de vista da definição. Então, nós utilizamos muito essa expressão. Então, as fontes de informação nada mais são do que os recursos que são disponibilizados em diversos suportes e servem às necessidades de informação de vocês, né? Alunos, docentes e pesquisadores. Então, é onde vocês vão fazer as suas pesquisas para produzir os seus trabalhos. Então, nós temos algumas fontes de informação disponíveis nas bibliotecas. Então, a primeira delas, e por que não dizer a principal, são os periódicos científicos. Então, os periódicos científicos, eles têm uma importância muito grande no processo de comunicação da ciência, né? Então, no sistema de comunicação da ciência, o periódico é considerado a fonte primária mais importante para a comunidade científica. Fonte primária porque é o local onde é primeiramente publicado, né? Então, por intermédio do periódico científico, a pesquisa é formalizada, o conhecimento torna-se público e se promove a comunicação entre os cientistas, né? Então, se nós compararmos com o livro, o periódico é um canal mais ágil, né, mais rápido na disseminação de novos conhecimentos. Então, quais são as características do periódico científico? A primeira é que ele possui periodicidade, ou seja, ele é publicado com regularidade. Então, existem periódicos que são mensais, outros são bimestrais, outros semestrais, mas ele tem uma periodicidade. O periódico científico passa sempre por um processo de análise de pares, que é justamente o que confere a credibilidade ao conteúdo que é publicado num periódico científico, né? Então, antes de um conteúdo, de um artigo ser publicado, ele passa por uma análise de uma banca, de uma comissão, para verificar se aquele é um trabalho sério, se tem contexto, enfim. Aí cada periódico tem os seus critérios, né? Mas todo periódico científico passa por um processo de análise de pares.
O periódico científico é o principal meio de divulgação científica e também possibilita o registro de autoria da descoberta científica. Então, quando algo é descoberto, o primeiro local onde vai sair é no periódico científico. O sistema de bibliotecas assina atualmente 914 títulos de periódicos. Então, é um conteúdo bem amplo. Esses periódicos, eles cobrem todas as áreas do conhecimento que são abordadas aqui na universidade, todas as linhas de pesquisa, todos os cursos, né? Além, claro, dos periódicos assinados pelo SBU, pela Unicamp, nós temos também acesso pleno a todo o conteúdo disponível no portal de periódico da CAPES, porque a Unicamp é uma instituição conveniada à CAPES, então tudo que está disponível por assinatura da CAPES, nós da Unicamp também conseguimos acessar. Então, isso quase triplica o número de títulos que nós temos disponíveis, né? Mas esses 914 são assinaturas próprias da universidade. A segunda fonte de pesquisa mais utilizada no processo de pesquisa científica são as bases de dados, né? Que nada mais são do que coleções eletrônicas que armazenam uma grande quantidade de informação. Então, essas informações são organizadas de forma estruturada, de modo que possibilite a consulta a diversos documentos. Então, nós temos bases de dados que indexam artigos científicos, e-books, conteúdos especializados, vídeos. Então, é toda uma gama de informação que está disponível em uma única plataforma. Tá? Quais são as principais características das bases de dados? Bom, a primeira é que o acesso é fácil e rápido. Então, você entra numa base de dados, você tem... É claro que elas mudam, né? A interface delas é diferente, mas no fundo é sempre a mesma estrutura. Vai ter uma caixa de busca, onde você vai fazer a sua pesquisa, você pode utilizar filtros para refinar, mas é tudo muito rápido e fácil de ser acessado. As informações das bases de dados são sempre atualizadas, precisas e confiáveis. Então, passa por uma verificação dos editores que as publicam, não é qualquer conteúdo que é indexado em uma base de dados, os conteúdos passam por um filtro, uma série de critérios para que estejam disponíveis. Os conteúdos das bases de dados, eles são específicos e temáticos. Então, nós temos bases de dados específicas em um determinado assunto, em uma determinada área do conhecimento. Temos também as multidisciplinares, mas as multidisciplinares normalmente são bases referenciais, nas quais você consegue acessar, pesquisar e acessar artigos de periódicos. E as bases de dados, elas utilizam mecanismos eficientes de recuperação. Então, é tudo muito bem estruturado para que o conteúdo indexado ali possa ser recuperado. Atualmente, o SBU assina 69 bases de dados, né, de conteúdos diversos e que cobre todas as áreas do conhecimento. Nós temos acesso também a todas as bases de dados que a CAPES assina, né, como no caso dos periódicos. Nós temos ainda os e-books, né, as coleções de e-books aumentaram significativamente nos últimos anos. O SBU vem investido bastante na aquisição de e-books. Então, claro, né, que vocês já tiveram contato com e-books. Então, o e-book é um livro digital, ele é apresentado em um formato que pode ser lido em computador, em tablet, celulares e outros dispositivos digitais de maneira adaptável. As características dos e-books, né, as principais são que ele pode ou não ter uma versão impressa. Então, alguns e-books, eles são publicados também na versão impressa. Então, às vezes, vocês encontram tanto na coleção de e-books aqui do SBU, como em alguma das bibliotecas a versão impressa. Mas existem e-books que não têm a sua versão impressa, que eles são publicados só na versão digital. Uma das vantagens dos e-books é que ele permite o acesso simultâneo. Então, quando nós adquirimos um e-book, ele fica disponível para toda a nossa comunidade. Então,
ele não é acessado naquele sistema de empréstimo, ele é acessado via IP, então vários alunos podem acessar ao mesmo tempo, o que não acontece no caso do livro impresso, porque a gente tem uma quantidade limitada de livros, então se todos estiverem emprestados, vocês não vão conseguir acessar naquele momento, vão ter que entrar numa fila de espera, né, e até chegar a sua vez de conseguir emprestar o livro. Então essa é uma das vantagens do uso de e-books. Os e-books oferecem também ferramentas interativas. Então, conforme vocês estão utilizando ou lendo o e-book, vocês conseguem fazer marcação, salvar citações. Aí cada plataforma oferece as suas ferramentas. E, né, como eu mencionei, tem um melhor custo-benefício justamente por isso, né? Ao adquirir um e-book, você consegue suprir a necessidade informacional de todos os alunos ao mesmo tempo, o que não ocorre no caso do livro impresso. Atualmente, a Unicamp tem uma coleção de mais de 300 mil e-books disponíveis. Então, é muito conteúdo. Nós temos coleções que são voltadas exclusivamente para a graduação, mas a maior parte dos e-books ele é voltado para pós-graduação, porque já é um conteúdo científico mais apurado. Então, é uma gama assim, muito vasta de conteúdo para ser acessado. O segundo ponto, né, no qual, que a gente chama de eixo, né, no segundo eixo, no qual as bibliotecas podem auxiliar o processo de pesquisa científica e os alunos de pós-graduação, é no auxílio à pesquisa. Então, esse serviço, ele é prestado justamente pelo Centro de Recursos de Aprendizagem, o CRA, que fica localizado no primeiro piso da Biblioteca Central. Então, o nosso objetivo é contribuir com o processo de ensino-aprendizagem da universidade. Então, nós oferecemos um serviço centrado na necessidade dos alunos, docentes e pesquisadores da comunidade universitária. Então, nosso objetivo é acompanhar no suporte informacional, desde o momento em que o aluno ingressa na universidade até a finalização da sua vida acadêmica. Então, alguns serviços que nós oferecemos no CRA, né? Apoio às atividades de pesquisa, né, no que concerne ao uso das ferramentas e fontes de informação que são oferecidas pelo SBU. Então, as fontes de informações que eu mencionei nos slides anteriores, então nós oferecemos o suporte no uso dessas ferramentas, então, ensinar como utilizar, ajudar vocês a selecionarem qual a melhor base de dados para a pesquisa que vocês estão fazendo, quais os periódicos científicos que existem na sua área do conhecimento. Então, tudo isso é feito no nosso serviço de atendimento especializado à pesquisa. Orientação no uso de fontes eletrônicas, então bases de dados, periódicos, e-books, ferramenta de pesquisa integrada e outras ferramentas que possam servir de auxílio à pesquisa. E nós oferecemos também auxílio na elaboração de estratégias de pesquisa, como fazer uma revisão bibliográfica, como normalizar os trabalhos acadêmicos, como utilizar as normas ABNT, Vancouver, enfim, todo o auxílio nessa parte de estruturação do trabalho. Então, esses são os nossos contatos. Depois eu vou colocar aqui no chat para vocês também, tá? Mas nós atendemos via WhatsApp, através do e-mail e pessoalmente também, aqui no primeiro piso da Biblioteca Central. O atendimento ele pode ser com ou sem horário agendado, tá? Para ser atendido não precisa agendar horário, é só se dirigir aqui à Biblioteca Central, vai ter sempre um bibliotecário disponível para atender. Agora, se você preferir agendar um horário também, nós fazemos esse agendamento para que, ao chegar, você tenha certeza de que vai ter um bibliotecário disponível para te atender. Esse atendimento ele pode ser feito aqui, presencialmente, ou via Google Meet, tá? Mas aí via Google Meet tem que ser com horário agendado, tá? E os serviços, né? As bibliotecas prestam alguns serviços que servem de apoio no processo de pesquisa. Então, são serviços especializados que servem de apoio ou facilitador no processo de pesquisa científica. Então, vou falar um pouquinho, eu vou mostrar alguns serviços para vocês. Não estão todos aqui, tá, pessoal? Eu separei alguns que eu considero que são mais focados para vocês, né? Um público de pós-graduação. Então, o primeiro serviço que eu gostaria de comentar com vocês, e eu gostaria muito que vocês conhecessem,
é o de artigos científicos com custo subsidiado. Muitas pessoas, muitos alunos não conhecem esse serviço, né? E é um serviço que ajuda muito vocês a conseguirem artigos ou conteúdos que não estão disponíveis nas nossas coleções assinadas. Tá? Então, é um serviço de aquisição de artigos científicos avulsos sob demanda. Ele é oferecido através de um convênio que o sistema de bibliotecas da Unicamp tem com a Brit Library e com a IFLA, que são dois órgãos informacionais que fornecem, eles têm uma coleção muito grande, né, de assinaturas, então eles fornecem esses periódicos avulsos sob demanda. Tá? É um serviço voltado para pós-graduandos, docentes e pesquisadores. Os alunos de graduação ainda não podem utilizar esse serviço. Salvo algumas exceções nos quais os docentes fazem a solicitação, é um serviço exclusivo para pós-graduação, para docentes e para pesquisadores. Nesse serviço, vocês podem solicitar uma cópia de artigos científicos de periódicos internacionais. Tá? Precisa ser um conteúdo que não seja assinado pela Unicamp ou pela CAPES. Então, quando vocês quiserem um artigo científico, é aconselhável que vocês façam primeiro uma pesquisa para verificar se a gente já não tem, porque muitas vezes a gente tem acesso, porque a gente assina muitos periódicos, a CAPES assina muitos periódicos também. Agora, caso esse artigo tenha sido publicado em um periódico que a gente não assina, aí vocês podem fazer essa solicitação. Ela é sem custo para o solicitante. Então, funciona assim, só para que vocês entendam. A Unicamp nos disponibiliza ao sistema de bibliotecas um fundo, né, um recurso financeiro para que nós possamos comprar vouchers da Brit Library e da IFLA, para que quando vocês nos solicitam a compra de um artigo, nós possamos comprar dessas duas instituições, tá? Funciona mais ou menos assim. Leva, em média, de 3 a 7 dias, tá? Para que o artigo chegue até nós. Ele é enviado de forma eletrônica e aí é fornecido para vocês. Eu vou mostrar aqui para vocês, rapidinho, pessoal, porque eu acho que fica mais fácil para vocês visualizarem o formulário. Tá? Marilda, confirma para mim se está dando para enxergar a tela, por favor. Tá sim, Michele. Tá. Você foi agora para a página, né, do SBU. Isso mesmo. Portal SBU. Então, pessoal, esse formulário ele está disponível no portal SBU. Depois eu vou mostrar o portal um pouco melhor para vocês, mas fica aqui na página de produtos e serviços, serviços acadêmicos, comutação bibliográfica. Aí vocês vão entrar nessa página aqui, solicitação de documentos. Lá no final vai ter a parte de artigos científicos internacionais com custo subsidiado. Aí vocês têm uma breve descrição aqui do serviço, e aí vocês podem acessar o formulário. Tá? Então, preenchendo esse formulário aqui, é muito importante, pessoal, colocar todas as informações certinhas para que para que a gente consiga localizar o artigo, tá? Porque aí a gente vai fazer uma pesquisa para verificar onde tem esse artigo e solicitar a compra. Aí vocês vão enviar essa solicitação vai para a biblioteca da unidade de ensino de vocês, elas vão fazer uma pesquisa, validar a solicitação e aí vem aqui para a biblioteca central, onde nós fazemos o procedimento de compra e enviamos para vocês, tá? Então, é um serviço muito útil para quando vocês precisam de um artigo que vocês não estão conseguindo. Voltando aqui para a apresentação, então esse é um dos serviços que nós oferecemos. Um outro serviço que vocês vão precisar utilizar é o de elaboração de ficha catalográfica. Então, é um serviço de elaboração da ficha catalográfica dos trabalhos gerados na universidade. Então, quando vocês apresentarem a sua tese ou a sua dissertação, precisa ter a ficha catalográfica. Vocês já devem ter visto no verso da página de rosto de livros e de teses, tem uma caixinha na qual tem informações sobre a publicação, né? Isso é obrigatório, precisa ter. Então, é obrigatório para teses e dissertações.
ela nos oferece uma padronização da produção científica da universidade. Então, essas fichas catalográficas seguem um padrão aqui da Unicamp. Elas permitem a correta recuperação do trabalho de vocês nos mecanismos de busca, então por isso é muito importante, e ela é elaborada pelos bibliotecários do SBU, então vocês não precisam fazer a ficha catalográfica, nós fazemos para vocês, tá? Aí é feito da maneira correta, nós atribuímos assunto, tudo feito da maneira que precisa para que funcione essa recuperação nos mecanismos de busca. Vou mostrar aqui para vocês também o formulário, para que vocês vejam. Fica no portal SBU também, tá? Então, vem aqui, produtos e serviços, serviços acadêmicos, elaboração de ficha catalográfica. Então, aqui tem todas as informações que vocês vão precisar, e aí é só acessar o formulário, aqui tem todas as orientações, tá? A gente pede para que vocês deem uma lida antes, e aí depois é só fazer a solicitação. Essa solicitação vai lá para a biblioteca da unidade de ensino de vocês, e aí um bibliotecário vai fazer. Tá? E aí ele entra em contato com você, para que vocês discutam termos de assunto, enfim, e depois de pronto eles encaminham para que vocês insiram no trabalho. Um outro serviço que é importante que vocês conheçam também, é importante que conheçam desde já, porque a partir do momento que vocês estão, né, na pós-graduação, estão aí no mestrado, no doutorado, vocês começam a produzir, né? Vocês começam a produzir artigos, apresentação em trabalhos, enfim, vocês começam a ter uma produção científica. Então, é aconselhável que vocês já desde o começo utilizem o ORCID, o identificador ORCID. É uma ferramenta que permite a criação de identificadores digitais únicos para pesquisadores. Então, isso facilita a identificação nacional e internacional do pesquisador e a sua produção, né? Mesmo com as diversas formas variantes do seu nome. Então, quais são as vantagens de utilizar o ORCID? Vocês vão padronizar o nome de vocês, então a gente sabe que na produção científica, às vezes o nome de vocês entra de uma maneira, às vezes o sobrenome, a entrada do sobrenome entra de uma outra forma diferente, então é muito importante que vocês tenham a entrada de nome de vocês padronizada, para que toda a produção de vocês seja reunida num só local. Então, isso é vantajoso para vocês. E é também vantajoso para a instituição, que tem toda a produção científica, né, dos seus membros reunidos num só local, de forma padronizada. A identificação dos pesquisadores, né, nos trabalhos de sua autoria, então isso facilita o reconhecimento de tudo que vocês produziram e permite que a instituição, no caso a Unicamp, as agências de fomento, de financiamento e os editores científicos acompanhem a sua produção científica. O ORCID tem abrangência mundial. Então, se vocês não souberem utilizar, tiverem dúvidas, ainda não tiver o cadastro de vocês no ORCID, pode entrar em contato aqui no Centro de Recursos de Aprendizagem, que nós temos sempre alguém para orientar vocês em como fazer o cadastro, tirar todas as dúvidas, tá? Mas aqui na página do SBU, vocês também têm todas as informações que precisam para fazer isso. Então, vocês vêm aqui, produtos e serviços, tecnologia, ORCID, tá? Todas as informações aqui, o link para que vocês façam registro, todas as explicações disponíveis aqui. Tem tutoriais, tem gravação de treinamentos, a resolução aqui da Unicamp que orienta no uso do ORCID como identificador digital. Então, tendo alguma dúvida é só nos procurar, tá? Mas isso aqui é muito importante, sim. Eu aconselho que vocês já façam desde já o ORCID de vocês, para que depois lá no futuro vocês não tenham que começar a coletar tudo que vocês produziram para padronizar depois. Então, quanto antes vocês começarem a fazer isso, melhor. E, por fim, um outro serviço muito importante é a produção, né, a geração do relatório de verificação de escrita original. Então, nós utilizamos um software aqui na universidade, depois eu vou explicar um pouquinho melhor,
mas a produção desse relatório aponta para semelhanças entre o texto apresentado pelo aluno e os documentos existentes na base do sistema e em páginas da internet. Então, o que esse software faz? É um verificador de similaridade. Então, ele verifica se há similaridade entre o texto que você produziu, né, no caso, sua tese, sua dissertação, e outros trabalhos já produzidos que estejam disponíveis em repositórios, em outros repositórios acadêmicos ou na internet, tá? Nós utilizamos o software de verificação de similaridade textual Turnitin. Existem outras ferramentas no mercado, mas a Unicamp assina essa ferramenta, é uma ferramenta paga, então nós assinamos a ferramenta da empresa Turnitin para que esse relatório seja gerado. Esse é um serviço que está disponível para docentes, pesquisadores e discentes só mediante aprovação do orientador, tá? Então, em alguns casos, o orientador pode liberar o uso para os discentes também, tá? Mas ele é mais voltado para docentes, pesquisadores e alunos de pós-graduação. Como eu já mencionei, né, nós utilizamos o Turnitin. Ele é utilizado para verificação de dissertações, teses, TCCs lato sensu e de residências também. E ele é obrigatório aqui na universidade, de acordo com a instrução normativa CCPG número 3 de 2021. Então, ele começou a ser obrigatório aqui na universidade a partir de agosto de 2021. Tá? Então, nós oferecemos aqui no Centro de Recursos de Aprendizagem treinamento e orientação para o uso do relatório. Então, nós fazemos muitos atendimentos nesse sentido aqui. Então, vocês podem vir até aqui, que vai ter um bibliotecário que vai orientar vocês sobre como fazer esse relatório, como gerar no sistema, como usar a ferramenta, quais são as especificidades. Muitas pessoas chegam aqui dizendo que obtiveram um índice considerado relativamente alto de similaridade. Então, aí os bibliotecários vão explicar para vocês por que isso acontece. Isso não necessariamente, aliás, na maioria das vezes, não significa plágio. É só uma questão de ajustar as citações que vocês fazem no trabalho de vocês. Então, por isso que é importante fazer as citações do modo correto, para que a ferramenta entenda que aquilo é uma citação e não uma cópia de algum conteúdo originalmente escrito por outra pessoa. Então, vocês podem vir até aqui que vocês vão ter a orientação, pode entrar em contato também pelo WhatsApp ou por e-mail, tá? Que nós orientamos vocês no uso dessa ferramenta. Aqui no portal, né, no nosso portal SBU também, vocês podem encontrar informações sobre o Turnitin, como acessar a ferramenta, tem vários guias, vários manuais, vídeos, explicações em vídeos, para que vocês entendam o funcionamento. Nós oferecemos também alguns treinamentos sobre o uso da ferramenta, treinamentos em grupo, que são oferecidos periodicamente para a comunidade acadêmica, mas nós podemos também fazer treinamentos individuais, tá? É só agendar com a gente. E, né, como eu acabei de mencionar, o quarto serviço que nós oferecemos são os treinamentos, né, que é gerenciado aqui pelo CRA também, através do Programa de Competência em Informação. Então, esse programa tem como objetivo capacitar e qualificar os nossos usuários no acesso à informação, de modo que vocês consigam se apropriar, ter autonomia e desenvolver técnicas de localização, filtragem, avaliação, organização e utilização das fontes de informação disponíveis. Então, nós temos esse serviço, fica disponível lá na página do CRA, nós temos uma página só para o programa de competência e informação. Então, né, como eu já mencionei, nós oferecemos treinamentos individuais ou em grupo, oficinas práticas, nós produzimos materiais de apoio à pesquisa, que são guias, tutoriais, videoaulas, uma série de conteúdos para que vocês consigam utilizar as ferramentas sozinhos.
E nós temos também as trilhas do conhecimento. É um serviço que nós começamos a implantar agora, está em fase final de oferecimento. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês. Mas aqui vou só mostrar para vocês a página do programa, com todas as informações sobre treinamentos que estejam abertos no momento. Então fica tudo disponível aqui, tá? Temos também treinamentos gravados disponíveis no YouTube. Disponibilizamos alguns treinamentos através do portal da CAPES, então fica tudo reunido aqui. Então, pessoal, vou mostrar um pouquinho para vocês sobre as trilhas do conhecimento, que é, né, que nós estamos chamando de nosso novo produto, né? Então, como vai funcionar isso? É um serviço, né, que nós pensamos justamente para capacitar o nosso aluno no uso, né, nosso aluno, os docentes, os pesquisadores, no uso das fontes de informação e no processo de pesquisa. Então, nós sabemos que a informação que vocês precisam nas diferentes fases da vida acadêmica de vocês não é a mesma. Então, nós fizemos algumas trilhas voltadas para determinados grupos de alunos. Então, nós temos a primeira trilha, que é a trilha do calouro, que são as informações mais básicas que vocês precisam saber quando ingressam aqui na universidade, sobre o uso da biblioteca, sobre o que é oferecido, coisas, enfim, mais básicas que nós oferecemos para os calouros. Então, isso já começou a ser oferecido agora na calorada. Então, nós produzimos alguns vídeos e alguns materiais, teve uma boa aceitação, então eu acredito que isso ajude bastante a que os alunos consigam se localizar quando entram aqui na universidade. Nós temos a trilha do graduando, que aí são conteúdos voltados para quando vocês estão na graduação, a trilha do pós-graduando, que é o caso de vocês, que está em desenvolvimento, em breve vai ser divulgada, a trilha do jovem pesquisador, que aí é uma trilha voltada para os alunos que que estão trabalhando com iniciação científica, então aí tem um conteúdo um pouquinho mais específico, e os módulos especiais, que são oficinas e treinamentos pontuais sobre determinados assuntos. Então, isso em breve vai estar disponível lá na página do Centro de Recursos de Aprendizagem. Os conteúdos previstos para cada trilha são guias instrutivos, vídeos informativos, videoaulas, palestras, oficinas práticas e o atendimento personalizado. Bom, aqui eu coloquei para que vocês conheçam a nossa equipe, né? Nós temos 2 bibliotecários de referência na nossa equipe, que é o Juliano e a Roberta. Eles estão disponíveis, cobrindo aí o período entre 9 horas e 21h30 da noite, né? Na parte durante o dia, o Juliano, na parte de tarde e noite, a Roberta. E nós temos aí também o apoio de outras bibliotecárias e da nossa estagiária. Aí aqui, pessoal, mais uma vez, os nossos contatos, para que vocês nos procurem, caso precisem de algum atendimento, de auxílio, nós estamos disponíveis. Eu gosto sempre de frisar que a biblioteca, né, assim como o SAI, a DAC e outros órgãos da universidade, é um ponto de apoio para vocês também, né? É um serviço de apoio ao estudante. Então, as bibliotecas oferecem o apoio informacional, né, no auxílio à pesquisa, no uso das fontes de informação. Então, vocês podem nos procurar, é nosso trabalho, é nosso dever auxiliar vocês nesse processo, tá? Para que vocês se apropriem da informação e para que vocês consigam desenvolver as pesquisas de vocês da melhor forma possível. Então, com relação à apresentação, é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Marilda, se tiver um tempinho, eu gostaria só de entrar no portal do SBU, só para mostrar algumas coisas bem rapidamente para eles, só para que eles tenham uma ideia mesmo. Eu vou compartilhar aqui, então, a tela. Podemos sim, Michele, pode Tá. apresentar. Então, eu vou entrar aqui no portal SBU. Então,
né, sbu.unicamp.br. Eu acredito que a maioria de vocês já deve ter entrado. Pessoal, desculpa, entrou errado. Eu acredito que a maioria de vocês já tem entrado, porque é por lá que vocês têm acesso a todas as fontes de informação, é por lá que vocês acessam o catálogo, onde vocês fazem pesquisa, para encontrar livros e as outras fontes de informação. Então, está tudo reunido aqui, tá? Todas as fontes de informação, todos os serviços, tudo que os sistemas de biblioteca oferecem estão aqui, tá? Então, como eu mostrei para você, nós temos a parte dos serviços acadêmicos, a parte de tecnologia, que são as ferramentas que nós oferecemos para vocês. Aqui na parte de fontes de informação, nós temos o acesso para o catálogo, né, que é a base acervos, que é onde vocês pesquisam livros impressos e material impresso, então livros, periódicos, teses impressas estão disponíveis aqui no catálogo. Nós temos essa página aqui das bases de dados, eu vou mostrar rapidinho para vocês, como o foco de vocês, de pesquisa de vocês é em fontes de informação um pouco mais apuradas. Eu tenho certeza que vocês já sabem onde pesquisar os livros, então eu vou mostrar para vocês a parte das bases de dados e dos periódicos, tá? Então, nós temos essa página aqui. Aqui estão disponíveis todas as bases de dados que nós assinamos e que estão disponíveis para a comunidade acadêmica. Então, aí vocês podem pesquisar a base pelo nome, nós temos um sisteminha aqui de busca, filtrar por área do conhecimento, por exemplo. Eu quero ver quais as fontes de informação disponíveis na área de humanidades e artes. Então, seleciona aqui, vai procurar, ele vai trazer as fontes de informação dessa área do conhecimento. Para acessar, é só clicar aqui no link. Vocês vão ter sempre uma breve descrição para que vocês saibam qual o escopo da base de dados, né? Qual o tipo de conteúdo que vocês vão encontrar nessa base, a área do conhecimento, o assunto, né? Então, por exemplo, no caso dessa base aqui, ela está dentro da área de humanidades e artes, mas o assunto dela é história e cultura dos Estados Unidos e Canadá. Então, é um conteúdo bem específico. Vocês vão saber também que tipo de conteúdo tem dentro dessa base. Normalmente tem aqui guias de uso a respeito da base de dados. Nós temos também coleções de coleções de e-books disponíveis aqui. Então, vocês tem uma lista de títulos para saber quais títulos de e-book estão disponíveis nessa determinada coleção. Então, usando o filtro aqui, vocês conseguem se localizar bem. Tá? O filtro por área, tem um filtro por tipo de conteúdo, né? De repente vocês, eu quero só bases de dados ou coleções de e-books, aí vocês conseguem filtrar aqui também. Então, é muito intuitivo, é bem simples, fácil de utilizar. Nós temos também os e-books estão disponíveis aqui nessa página. Nós temos essa outra página aqui também, que são os periódicos científicos que nós assinamos. Então, vocês podem baixar, é uma planilha Excel, que tem todos os títulos de periódicos separados por área do conhecimento. Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui. Não sei se vai dar para mostrar na tela. Acho que vai sair pequenininho, mas eu vou tentar. Então, vocês têm uma lista completa e as listas separadas por áreas do conhecimento também. Tá tudo disponível aqui, é só clicar aqui em cima, baixar para consultar. Todos esses periódicos estão disponíveis também na pesquisa integrada, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Essa lista ela é útil para quando vocês precisam saber, por exemplo, quais periódicos estão disponíveis na minha linha de pesquisa, ou na minha área de conhecimento. Então, aqui é uma planilha que nós elaboramos, tem todas as informações do periódico, né? Então, qual a área geral de conhecimento, qual o assunto geral daquele periódico, qual o assunto específico, né? Por exemplo, esse aqui é da área de ciências aplicadas, o assunto dele é administração, e o assunto específico é gestão de recursos humanos. Então, vocês vão ter uma breve descrição aqui de qual é o escopo do periódico científico e o editor, né, e o formato disponível dele, que vai ser sempre online, tá? Então, por aqui dá para acessar diretamente o periódico, tem links, então é só clicar aqui. Então, é uma lista que é sempre útil
que vocês tenham, né? Ele é atualizado uma vez por ano, porque uma vez por ano nós renovamos as assinaturas, então, eventualmente entra um periódico novo na nossa lista de assinatura, ou um periódico sai da nossa lista, então, uma vez por ano é atualizado. Aqui nós temos outras fontes de informação, nosso repositório da produção científica aqui da universidade, biblioteca digital. Então, aqui eu aconselho vocês que entrem, deem uma olhada, porque tudo o que nós oferecemos está aqui. Então, a última coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, rapidinho, é a pesquisa integrada. Nós temos um mecanismo de busca, ele funciona através de um software que nós assinamos também, que é um metabuscador. Ele funciona de uma maneira muito parecida com o Google, o princípio é o mesmo, é um metabuscador. Então, você coloca um assunto, o título de um livro, o nome de um artigo científico, título de um artigo científico, nome de um periódico, qualquer informação que você queira buscar, da mesma forma que você faz no Google, você pode fazer aqui na pesquisa integrada. A única diferença é que pesquisando aqui, vocês vão pesquisar dentro das fontes de informações que são assinadas pela Unicamp, que são aquelas fontes que eu mostrei para vocês lá no começo da apresentação. Então, tudo que nós assinamos, ou que a CAPES assina também, está disponível aqui. Qual a diferença de buscar nessa pesquisa integrada ou no Google? Bom, a diferença é que no Google você vai recuperar tudo que está disponível na internet. Então, não necessariamente nós vamos ter acesso a tudo que é recuperado, né? Então, pesquisando aqui, vocês vão ter a certeza de que nós vamos ter acesso ao conteúdo porque está dentro das nossas assinaturas. Outra coisa importante também mencionar é que é uma forma de identificar uma fonte segura de informação. Porque todo o conteúdo que foi indexado aqui dentro da pesquisa integrada são conteúdos que nós assinamos, ou seja, são fontes seguras de informação, são fontes científicas, analisada por pares, então são conteúdos que vocês podem utilizar, porque são fontes seguras, e facilita para que vocês também pesquisem dentro do que nós oferecemos, né? Eu vou dar um exemplo, eu vou entrar com um termo bem geral aqui, um termo que a gente chama de neutro, né, que está interligado com várias áreas do conhecimento. Então, mas aqui vocês podem pesquisar qualquer coisa, é uma caixa de busca, é só jogar o termo aqui. Aí ele vai passar vocês para uma segunda tela, que é dentro da plataforma. E aí dentro da plataforma vocês vão fazer a pesquisa em si, tá? Jogando um termo muito amplo, vocês vão recuperar um volume muito grande de informações, né? Vendo mais de 5 milhões de itens aqui. Então, é sempre recomendável que vocês utilizem os filtros, tá? Para filtrar mesmo a pesquisa. Então, aqui vocês têm uma pesquisa combinada, então dá para combinar assunto com autor, título com autor, 2 assuntos. Então, dá para fazer várias combinações. Vocês podem utilizar também esses filtros laterais aqui. Então, por exemplo, você jogou um termo ali, mas você está pesquisando, você precisa de artigos científicos, então você quer pesquisar só dentro de revistas acadêmicas. Então, vocês utilizam esse filtro, ele já vai tirar todo o conteúdo que ele trouxe de outras fontes de informação e vai manter só o que está dentro de periódicos científicos. Aí vocês podem perceber que já caiu bastante aqui o número. Então, quanto mais filtros vocês utilizam, mais vocês refinam a pesquisa, chegando num conteúdo específico, né? Vocês podem também utilizar esse recurso que eu acho bem interessante, que é o de assunto. Então, esse software, ele tem uma base de conhecimento de termos de pesquisa. Então, quando você joga um termo, ele automaticamente correlaciona com subtermos relacionados àquele assunto. Então, às vezes você está fazendo uma pesquisa, mas você não sabe exatamente bem o que você está pesquisando ali dentro. Você tem um termo amplo. Então, ele te ajuda, esse recurso te ajuda a encontrar termos correlatos, termos que você pode aliar na sua pesquisa. Então, ele mesmo sugere aqui para vocês termos que são relacionados. Então, eu coloquei ali COVID. Então, aí ele me traz outros termos, Covid-19, SARS-CoV, pandemia,
pneumonia. Então, ele vai relacionando com outros termos. Então, vamos supor, eu quero relacionar a COVID com o termo, com um outro termo, pneumonia, por exemplo, para um estudo que eu estou fazendo, né? Então, aí ele filtra um pouco mais ainda. Tá vendo? Cada filtro vai fazendo com que a quantidade de informação diminua, tá? E aí, para acessar os conteúdos, é só clicar nos links de acesso aqui, tá? Para saber, por exemplo, um pouquinho mais sobre a fonte, de onde está vindo aquele conteúdo, é só clicar no título, e aí ele vai trazer a ficha técnica. Então, aí você pode ver, né? Aqui nós temos um artigo, quem são os autores desse artigo, qual é a fonte de informação, isso é muito importante. Então, aí vocês podem identificar que está vindo desse periódico aqui, né? Que tipo de publicação é um artigo de periódico, é um review, então você vai encontrar provavelmente uma resenha desse conteúdo. Enfim, tem um resuminho aqui. Isso ajuda bastante vocês a fazer a pesquisa, né? A revisão bibliográfica, enfim, é um facilitador. Então, eu recomendo que vocês utilizem sempre a pesquisa integrada para fazer pesquisa de qualquer tipo de coisa, inclusive de livro. Se vocês forem pesquisar um livro no acervo das bibliotecas, pode pesquisar aqui também que ele vai trazer, tá? E ele vai trazer um registro, vai levar para o link do catálogo, onde vocês vão consultar as informações. Então, se eu puder dar um conselho para vocês, é para que vocês se acostumem a utilizar a pesquisa integrada, porque isso amplia a gama de recursos que vocês vão encontrar. A partir do momento que vocês pesquisam só no catálogo, só ali na base acervos, vocês restringem muito o universo de pesquisa de vocês, porque vocês só vão recuperar livros na base acervos, no nosso catálogo, porque o catálogo ele é para isso, é para mostrar o que tem no acervo. Então vocês só vão recuperar basicamente livros e periódicos impressos. Então é sempre aconselhável usar a pesquisa integrada aqui, porque aí vocês utilizam, recuperam outras fontes de informação que nós oferecemos, tá? Então aí aqui tem notícias também, né, para que vocês saibam o que está acontecendo, produtos novos, que porventura tenham sido comprados, assinados. Tem a nossa agenda aqui também, né? Os treinamentos aparecem aqui, eventos culturais da biblioteca. E eu gostaria de falar para vocês também do canal do SBU no YouTube, que é onde nós colocamos os vídeos que nós produzimos, tem os nossos tutoriais, tem vídeos de treinamentos gravados, treinamentos que já foram dados em outras ocasiões. Então, é uma fonte de informação também, né, para que vocês acessem. Então, é isso, pessoal. Isso que eu gostaria de compartilhar hoje com vocês. Caso vocês tenham, né, Marilda, se tiverem alguma pergunta, é só fazer que eu estou aqui à disposição. Eu vou colocar aqui no chat os links, né, das fontes e dos recursos que eu mencionei para vocês, tá? Do portal, SBU, enfim. Vou colocar aqui para que fique mais fácil. Tá ótimo, Michele, muito obrigada pela sua apresentação. Acho que a gente vai fazendo pesquisa meio que intuitivamente, né? Meio de um jeito assim, da forma como a gente acha que pode ser feito, mas nada melhor do que ter uma profissional, uma pessoa responsável aí pela biblioteca e nos ajudar a desenvolver estratégias mais sofisticadas, né, e de segurança, sobretudo, a respeito das informações que a gente desenvolve. Pessoal, a gente tem mais um tempinho aí para perguntar, aproveitar aí a presença da Michele no nosso webinar. Então, quem precisar, quiser fazer perguntas, comentários, fique à vontade. Se preferir abrir o microfone, também é só levantar a mãozinha aqui. E se quem quiser escrever aqui no chat também, fiquem à vontade. Michele, eu tenho duas perguntas, uma mais organizativa, né, e uma mais de informação. Eu achei bem interessante a proposta que vocês apresentam aí sobre a questão da trilha do conhecimento. Essas trilhas, elas são realizadas no formato presencial ou online? Como que vocês estão oferecendo essa modalidade?
Então, Maria, da proposta é que seja num formato híbrido. Então, a trilha ela é composta por materiais gravados. Então, nós estamos gravando algumas videoaulas, por tutoriais mais rápidos. As oficinas, por enquanto, nós estamos oferecendo online, né? As oficinas e os treinamentos mais práticos, nós estamos oferecendo online. Pode ser que em algum momento, né, claro, né, quando nós conseguirmos realizar de forma presencial, nós vamos realizar de forma presencial também. Mas o que nós percebemos aí com a experiência, né, da pandemia e desse período todo aí, realizando as atividades de forma remota, é que os treinamentos são mais efetivos quando são realizados de forma online, porque acaba possibilitando a participação de um número maior de pessoas. Agora, claro que em alguns momentos nós vamos sim promover as atividades presenciais, né? Assim que for tudo liberado, né? Que a situação se acalmar um pouco, né? Mas a intenção é essa. E tem também a possibilidade de treinamentos individuais, que nós já estamos fazendo. Então, a pessoa agenda um horário e vem até aqui, aí ela vem com as suas demandas específicas, e aí ela tem um treinamento, né, sobre um determinado recurso. Pode ser em pequenos grupos também, aí, né, nós precisamos de um espaço que comporte, mas tem funcionado muito bem. Então, a intenção é ter sempre um conteúdo híbrido. Então, é uma trilha, é um Uhum. pacote de informações e de recursos que a pessoa vai ter para um determinado foco, né, de conhecimento. Tá ótimo, acho que já ajuda a gente a organizar um pouco mais a vida acadêmica, né? E Sim. Michele, a partir da sua experiência, né, o que você considera que são as principais dúvidas, né, ou dificuldades dos alunos, né, em relação ao uso das ferramentas para pesquisa, né? O que você poderia trazer para a gente aí de informação e de dica a respeito dessas dificuldades? Olha, Marildo, o que a gente percebe é que muitas vezes o aluno de pós ele chega sem familiaridade ainda com os recursos informacionais, né? Então, acho que a primeira dificuldade é justamente saber onde pesquisar, saber onde fazer a pesquisa. Muitas vezes ele chega da graduação com familiaridade apenas no uso do catálogo, da base acervos, ou de uma base de dados pontual que ele utilizou. Então, a principal dificuldade é justamente essa, em como conduzir esse processo de pesquisa. Então, claro que não é necessário conhecer todas as fontes de informação, né? Ninguém tem domínio sobre todas as fontes de informação, mas você precisa conhecer as que vão servir à sua pesquisa, né? Quais são as melhores fontes de informação para sua pesquisa, o que existe, como fazer o processo de pesquisa, como fazer uma revisão bibliográfica, como normalizar o trabalho mesmo, né? Colocar o trabalho dentro do padrão. Então, é por isso que nós pensamos justamente nas trilhas do conhecimento, para que o aluno já vá, desde o começo, se familiarizando com esse processo, conhecendo quais são as fontes da sua área, sabendo que normas ele precisa seguir para fazer os trabalhos, entendendo um pouquinho como é o processo de pesquisa, né? Então, eu acho que isso vai ajudar bastante, né? Porque realmente a principal dificuldade que a gente percebe é essa, é não saber nem por onde começar, não saber muito por onde começar. Tá ótimo, Michele. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário? A Alessandra comentou aqui, essas palestras da biblioteca são sensacionais, só agradecer mesmo. Legal, Alessandra, nós que agradecemos aí a sua presença e participação nas atividades. Bom, enquanto o pessoal
vai escrevendo, né, ou talvez esteja pensando numa pergunta, eu só gostaria de pedir para vocês nos ajudarem na organização das próximas atividades. Então, daqui a pouco a gente vai colocar um link aqui para vocês participarem e darem aí a opinião de vocês. É sempre importante ouvi-los, né, saber aí quais são as demandas, né, e o que tem sido mais importante aí necessário na vida acadêmica de vocês, pessoal. Aproveito também para dar alguns recados, né? A participação nas atividades, elas geram aí um certificado de participação. A gente só pede para vocês aguardarem aí pelo menos uma semana para a gente poder processar as informações, atestar as frequências aí, e vocês podem acessar o próprio certificado no mesmo link que vocês fizeram a inscrição. Aí a Franciele, nossa estagiária, já colocou aqui o link da participação para vocês. Tudo bem. Pessoal, acho que se não tiver mais questões, a gente pode então ir caminhando para a finalização deste webinário. Gostaria de agradecer novamente, Michele, pela parceria, pela disponibilidade. Certamente entraremos em contato com você para nos ajudar em outras atividades de apoio aos estudantes. Marilda, eu que agradeço a oportunidade e nós estamos à disposição, né, caso precisem de alguma outra palestra, alguma oficina, alguma coisa mais prática, nós estamos à disposição. E eu reforço mais uma vez, né, para que o pessoal precisando de auxílio com qualquer coisa relacionada à pesquisa, procurem as bibliotecas das unidades de vocês, procurem aqui a Biblioteca Central, nós estamos disponíveis para auxiliar em todo esse processo. Tá ótimo, Michele. Pessoal, então, boa semana para vocês, força aí nos estudos, nas pesquisas, e nós continuamos aqui. Qualquer dúvida, precisa entrar em contato conosco, vou deixar aqui nosso contato de e-mail, que é o educacional@sai.unicamp.br. De repente participou, ficou com alguma dúvida, não conseguiu fazer a pergunta, ou precisa de algum outro tipo de informação, pode nos escrever que a gente encaminha, né, ou tenta responder aí a demanda de vocês. Ok? Então, boa semana. E amanhã tem mais, tá? Amanhã tem outro webinário sobre carreira. Aguardo vocês. Tchauzinho, pessoal. Tchau, gente. Obrigada, Marilda.